E hoje o nosso bate-papo é super interessante. Eu estou falando com uma pesquisadora, que é mãe, que é avó, uma pessoa dedicada à ciência brasileira e que tem um histórico bonito de vida e de trabalho científico. Eu vou conversar com a professora doutora Maria Aparecida Moraes Silva, uma pessoa voltada para a área de várias pesquisas, inclusive na área da sociologia. Professora, as principais pesquisas que a professora desenvolveu nessa área, a professora poderia me contar um pouquinho? Porque foram muitas orientações, muitas publicações e muita coisa desenvolvida nesse histórico todo, né? É uma história de pesquisa que, na verdade, começa em 1976, quando eu comecei a minha pós-graduação na França. E de lá para cá, praticamente não parei. Então, foram muitas pesquisas com trabalhadoras rurais aqui do estado de São Paulo, trabalhadores e trabalhadoras dos cafezais, laranjais, canaviais, sobretudo, e também tive a oportunidade de visitar os locais de origem dessas pessoas que vinham para cá para o trabalho, porque na sua grande maioria eram trabalhadores migrantes que vinham do Vale do Jequitinhonha, que está situado no norte de Minas Gerais, e também trabalhadores do Piauí, do Maranhão, da Paraíba, enfim, de vários estados do nordeste do país. Então, realizei também pesquisas nessas áreas. Agora, à medida que a professora foi vivenciando todos os ambientes pesquisados, a professora acabou publicando livros e também questionando um pouco, né, do que precisa ser mudado e melhorado. O cientista é, na verdade, um questionador, né? E, na verdade, ele começa se auto-questionando ou questionando a realidade e daí por fim. Conta um pouquinho dessa dinâmica de se fazer ciência, professora. Bom, a sociologia, segundo a definição de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, é o esporte do combate. Quer dizer, quem faz sociologia como ciência tem que fazer uma sociologia crítica. Não se trata de uma sociologia alinhada ideologicamente ou à direita ou à esquerda. Tem que ser uma sociologia crítica. É assim que ela se define enquanto ciência. E, por outro lado, a sociologia, ela vê o invisível. Então, por exemplo, se nós olhamos para um canavial, a gente vê as máquinas, a gente fica bastante encantada com o desenvolvimento tecnológico, né, dos canaviais, essas máquinas potentes e tudo mais. Mas será que é só isso? Quer dizer, isso é o que a gente vê, isso é o visível. Então, a sociologia, ela se preocupa com aquilo que não é mostrado. E isso é muito difícil. Então, é necessário ter predisposição, é preciso ter coragem e, sobretudo, é preciso ter uma capacidade de enfrentamento muito grande. Não só em relação à sociedade como um todo, como também ao próprio campo da ciência, certo? Que é um campo de relações de poder, como nós todos, enquanto cientistas, sabemos. Então, é uma dificuldade, eu diria, mas é somente assim que eu entendo o fazer científico na minha área. E no fazer científico, nas publicações, nas orientações, nas vivências internacionais, inclusive apresentando resultados de vários trabalhos em congressos importantes mundo afora, a professora acaba sendo reconhecida, não só internacionalmente, nacionalmente, e ganhando recentemente um prêmio que destaca o cientista que realmente faz da forma como o mundo entende ser importante. Professora, qual foi o prêmio? Conta um pouquinho dele e a satisfação de estar recebendo. Para mim foi uma satisfação muito grande, eu acho que uma conquista, porque é um prêmio de excelência acadêmica em sociologia, conferido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX. E esse prêmio leva o nome de Antônio Flávio Pierucci, que era um sociólogo da USP, recentemente falecido, e também meu amigo de infância. Nascemos os dois no mesmo município, na mesma cidade de Altinópolis, e também cursamos o curso primário Grupo Escolar
juntos. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande ter esse reconhecimento acadêmico, esse reconhecimento da área da sociologia nacional e também ter também esse prêmio que leva o nome desse meu amigo de infância. Então foi, eu diria, foi uma conquista, eu acho que um reconhecimento pelos trabalhos que eu desenvolvi ao longo de, acho que 50 anos, mais ou menos. Professora, mas é interessante que, ao mesmo tempo, a cientista, que é mãe, que é avó, a cientista dedicada e preocupada com a melhoria constante, ah, ela é uma professora. E eu queria que a professora me dissesse o que é ser professora. Bom, eu tenho uma dedicação muito especial a essa minha profissão, que além de ser socióloga, cientista, eu sou professora. E eu comecei a minha trajetória dando aula no ensino secundário. Inclusive, eu fui professora de uma pessoa muito importante aí da USP, que é o professor Banhato. Eu fui professora dele no período em que ele cursou, naquela época, o colegial, durante 2 anos. E eu trabalhei no Álvaro Guião durante 8 anos, e só depois que eu fui fazer a pós-graduação fora do país, porque fui acompanhando o marido, que foi fazer o doutorado lá no CNRS, em Paris, e foi somente depois que eu fui para a universidade. Mas eu considero essa trajetória, esse trabalho como professora, como essencial. Porque, para mim, a sala de aula, eu sempre digo, é como se fosse uma igreja. Igreja, assim, no bom sentido. É um lugar de respeito. Então, da mesma forma que eu quero que os alunos me respeitam, eu também respeito os alunos. E a forma de respeitar os alunos é cada vez mais preparar muito bem as aulas e permitir que esses alunos estabeleçam um diálogo comigo, muitas vezes até discordando daquilo que eu estou ensinando. Então, o ato pedagógico é assim um complemento dessa atividade de pesquisa que eu desenvolvo. E não só o ato pedagógico, como também a atividade de pesquisa, como também nesse enfrentamento, que eu diria, né, que o sociólogo precisa ter, há uma necessidade da gente enxergar a sociedade como um todo. Então, por exemplo, um princípio básico seria a defesa dos direitos humanos do trabalho, dos trabalhadores rurais. Esse é o princípio básico, essa é a meta principal. E quem é que está preocupado com isso? Então, eu estabeleci, durante a minha trajetória, muitos contatos com os movimentos sociais, com as pastorais, principalmente a Pastoral do Migrante, da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e também do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho. Então, essas parcerias, esses contatos foram e continuam sendo muito importantes para o desenvolvimento de minhas reflexões. No momento em que a professora entendeu todo esse processo, toda essa dinâmica envolvendo a área da sociologia, ela publicou livros, ela publicou artigos, ela teve várias publicações com hoje se torna até referencial de muita gente que está iniciando uma carreira dentro dessa área. Professora, quem está iniciando na sociologia, o aluno que quer ser um pesquisador, um cientista da área, o que ele deve pensar, o que ele deve fazer, qual a forma de se comportar, como que acontece tudo isso, hein? Olha, eu acho que aí depende muito do professor, né? Digamos assim, o professor da graduação, o professor que orienta a iniciação científica. Então, acho que é muito importante para o estudante da graduação fazer uma iniciação científica. E quando ele faz uma iniciação científica, ele começa a aprender o que significa ser uma pesquisa. Esse é o ponto importante. Então, necessariamente, ele se insere num projeto, no projeto do professor, do grupo.
e assim por diante. Então, na medida que ele se insere nesse projeto, que ele começa a fazer parte desse projeto, ele começa a entender o que significa a teoria sociológica, o que significa a metodologia de pesquisa, as técnicas de pesquisa que são utilizadas, enfim, ele passa a entender na prática aquilo que normalmente ele aprende na sala de aula com as disciplinas que são ministradas. Durante esse período, a professora teve alguns livros que ela mesma escreveu e publicou. Professora, um dos últimos livros, dos vários que a professora já escreveu, qual foi e o que estava abordando nele? Eu lembro muito bem que numa época passada a gente conversou sobre a importância das publicações e desses materiais, né, para as futuras gerações. Olha, eu escrevi um livro que já tem a segunda edição que foi esgotada pela editora da Unesp, porque é a minha universidade de origem, a Unesp. Eu me aposentei na Unesp. Ele se chama Errantes do Fim do Século. E esse livro, na verdade, ele traduz a minha livre docência, que eu também defendi na Unesp em 1997. Então, é um livro que eu acho bastante importante, porque ele retrata a trajetória dos trabalhadores, sobretudo do Vale do Jequitinhonha para cá. Então, a situação deles aqui, as condições de trabalho, e também, como eu tive a oportunidade de ir até os locais de origem deles, o livro também retrata a situação deles lá no Vale do Jequitinhonha, enquanto camponeses. E até mesmo para entender o porquê da migração, o porquê que eles vêm para cá, porquê que eles não ficam lá. Então, esse entendimento dessa migração laboral, desse processo de ir e vir, somente foi possível através de uma pesquisa. Então, o livro ele é um retrato dessa pesquisa, quer dizer, ele retrata, da mesma forma que ele retrata a trajetória dos trabalhadores, ele também retrata aí a minha trajetória enquanto pesquisadora. É assim que eu faço, é assim que eu procedo, né? Mas a pesquisadora, como eu disse anteriormente, ela é mãe, ela é avó, né? É uma pessoa muito dedicada à família. E ela falou de trajetória científica. E a trajetória pessoal, enquanto vó, mãe, como que se dá? Um cientista, uma cientista que é mãe, que é avó, como se concilia tudo isso e a importância da família nessa história toda? Olha, eu acho que todos nós, não somente os homens, mas as mulheres que têm um trabalho, e aí eu diria, não é somente o trabalho doméstico, né, o trabalho que a gente chama o trabalho da casa, o trabalho reprodutivo, mas o trabalho fora da casa, tem esses inúmeros enfrentamentos. Então, não é porque é cientista que tem esse enfrentamento. Eu acho que uma mulher operária, por exemplo, ela também tem uma dedicação bastante pesada, né? Os horários de trabalho, as condições de trabalho, compromisso e assim por diante. Então, eu diria que é uma mistura, né? Que é uma mistura, quer dizer, é o trabalho científico, é o trabalho acadêmico, o trabalho com os alunos, de orientação, de publicação e tudo mais, participação em congressos, e também esse outro trabalho, né, que é o trabalho, eh, que é esse trabalho reprodutivo, que é cuidar da educação dos filhos, da orientação, enfim, tudo que nós chamamos na sociologia que é o chamado cuidado, né? É claro que, principalmente no caso brasileiro, a gente tem, em geral, as mulheres que têm condições, que têm um nível salarial mais adequado, ela pode assalariar uma pessoa para exercer uma série de funções na sua casa, que é o emprego doméstico, ou então esse emprego de diaristas. Então, eu pude contar durante muitos anos com esse apoio, né?
e tive a sorte de contar com uma pessoa, a Zelinda, que trabalhou conosco durante 22 anos. Então, isso foi algo extremamente importante. Quer dizer, ela realmente assumia o trabalho da casa e também, muitas vezes, até mesmo da educação das crianças, entende? Porque ela passou a ser um pouco a gerente da casa, né? Principalmente nos momentos em que eu estava fora. Então, é difícil a gente dizer que consegue tudo isso sozinha, não consegue. Por outro lado, o Elson, meu marido, ele sempre também teve uma partilha. Não é aquele homem que chega em casa e joga o sapato em algum lugar e a mulher vai lá, tem que pegar. Não se trata disso. Ele faz comida, e aliás faz muito bem. Ele, quando eu trabalhava no Álvaro Guião, eu dava aula à noite. Então, quem é que ficava com as crianças? Era ele quem ficava. Ele dava mamadeira, ele trocava fraldas. Naquela época não tinha fralda descartável, ele contava historinha, punha para dormir e tudo mais. Quer dizer, todo um trabalho do cuidado que era feito por ele, isso há muitos anos atrás. Então, ele sempre foi muito parceiro de levar a criança para a escola, de buscar, enfim, de estar presente, enfim. É todo um trabalho que eu diria que foi um trabalho dividido. Não foi fácil, não é fácil conciliar tudo isso. Mas quando você tem essa possibilidade, né, de contar com esses apoios, isso realmente torna mais fácil, né? Professora, e para quem nos assiste, muita gente está falando, nossa, que exemplo, né? Que pessoa, mas queria que a professora, nesse momento, dissesse algo de importante e motivador para quem nos assiste. Aquela pessoa que está dizendo, e agora, né? Para onde eu vou, o que que eu faço, como eu tento, com toda a sua experiência de vida, dedicação à família, ao trabalho e tudo mais. O que que a professora poderia dizer para uma pessoa que precisa de uma palavra amiga e de um conforto emocional? Qual que é a experiência, a sua experiência fala o que para quem precisa ouvir? Olha, Kleber, às vezes eu fico bastante descrente, porque o mundo está passando por mudanças muito rápidas, principalmente essas mudanças tecnológicas que nós sabemos, não somente de redes sociais, de essas tecnologias da informação, a inteligência artificial, enfim, são transformações tão rápidas que às vezes nos traz, ao invés de uma certa segurança, nos traz exatamente o oposto, uma insegurança, um medo em relação ao vir a ser, quer dizer, o futuro, como será. E então o que eu posso dizer é o seguinte: eu até agora continuo trabalhando. Eu completei no ano passado 80 anos e continuo trabalhando. Sou colaboradora aí no programa de pós-graduação em Sociologia aqui da UFSCar, continuo publicando, continuo fazendo pesquisa, continuo tendo uma participação no CNPq, faço parte do comitê de assessoramento da sociologia no CNPq. Enfim, eu tenho muito trabalho ainda. Então, o que eu posso dizer é isso. Quer dizer, eu não gosto muito de pensar no futuro, mesmo porque eu acho que cada vez mais a gente tem eh, menos condições para isso. Então, eu procuro fazer o trabalho da melhor forma possível, dentro das minhas possibilidades e também respeitando, né, os princípios da própria sociologia, os princípios da ciência, no sentido de contribuir. Então, não é que eu espero, né, quer dizer, com o meu trabalho, que haja uma grande mudança. Não. Se eu contribuir com um grãozinho de areia, eu acho que eu já ficaria bastante feliz.
Quer dizer, alguma coisa no sentido assim, bom, se eu contribuo com um grãozinho de areia e milhões de outras pessoas fazem a mesma coisa, nós vamos ter aí muita areia, né? Então, eu sempre penso nesse pequeno, certo? É uma pequena contribuição? É, mas é uma contribuição relevante, creio eu. Tanto que é relevante a gente, tão importante eu poder estar vivenciando esse momento, entrevistando uma pessoa de fundamental importância para a ciência, para a vida e para a humanidade. É importante a gente ouvir palavras tão ternas e tão precisas de uma professora, doutora, avó e mãe como Maria Aparecida Moraes Silva. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.